Olha, muito legal. Vamos conversar com o poeta e escritor Carlos Henrique Costa. Alô, Carlos, boa noite. Boa noite, Marcelo Araújo. Boa noite a você e a seu público maravilhoso. Poxa. Um abraço em todo o pessoal aí de Recife, Pernambuco. Muito legal. O Carlos, ele é carioca. Capital, Carlos? Rio de Janeiro, capital? Exatamente, isso mesmo. Poxa, muito bom. O Carlos lançou o livro O Homem Sem Relógio. Rapaz, já me traz uma questão filosófica do que é o homem sem relógio e acredito que a intenção é justamente essa, é despertar uma reflexão sobre o tempo ou não, Carlos? Perfeito, Marcelo. Olha, o tempo é morte, o amor é vida. O homem sem relógio é a narrativa de um homem que tanto poderia ser eu quanto você, como qualquer um de nós, seres humanos, que vive essa eterna, permanente dualidade entre vida e morte, entre tempo e desejo. Existe Thanatos ou Thanatos, né? O Deus do tempo, e existe Eros, o Deus do amor. E nós vivemos permanentemente com isso. E é importante isso, acredito eu, não é, Marcelo? É muito importante você refletir sobre o tempo, ainda mais nos dias de hoje em que estamos aqui nós correndo, inclusive contra o tempo. Verdade, verdade. O Carlos Henrique, gente, ele é poeta, contista, jornalista, bacharel e licenciado em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e já publicou 2 livros de poema, além deste, Tempo Desejo, em 2006, e Líria dos Sentidos, em 2014. Ainda participou das antologias Poesia Agora, Rasgando a Mordaça e Conto Brasil. É covardia o que eu vou perguntar agora, viu? É covardia, Carlos. É como perguntar qual dos filhos o cara gosta mais. Tem algo? Pois é. Tempo, Desejo, Líria dos Sentidos ou O Homem Sem Relógio? O que é que faz bater mais o seu coração, Carlos? Olha, rapaz, você sabe que o filho caçula, ele tem preferência. Ah, boa, boa, boa. Foi ótima. Foi ótima. Aí bem, não foi, Marcelo? Otimamente bem, otimamente. Me botou no bolso agora, me botou no bolso. Imagina, que isso. Mas muito bom. É porque você está vivendo a situação. Acredito que é isso, né, Carlos? Realmente, eu estou vivendo isso intensamente, principalmente em tempos de pandemia, né? Este pandemônio que o mundo inteiro está vivendo, Marcelo Araújo, meu querido. E a gente pode observar o seguinte, cada vez mais a gente vive menos, né? Cada vez o dia conta menos horas. Então, na realidade, isso é um depoimento, não é? É um depoimento angustiado, né? de um eu lírico, né? Que atravessa um percurso e a gente não sabe se ele será feliz ou não na sua empreitada, se ele conseguirá sobreviver a essa escravização a que estamos submetidos o tempo todo, nós aqui, você na rádio, por exemplo, o tempo todo cronometrando, ou se a gente vai conseguir finalmente jogar fora o relógio e ganhar essa eternidade, essa infinitude. Será? Eu não sei. E eu comentava aqui no início com o pessoal da redação, inclusive aqui no ar, né? Geramos a seguinte expectativa de se esse tempo era necessário ou se era desnecessário. E eu quero te falar, repetir o que eu falei no início do programa, eu não uso relógio já para isso, mas o trabalho é uma das situações da vida que nos exige a marcação do tempo, do relógio. O que é que faz o teu relógio funcionar hoje? Você está dando aula ou está escrevendo? E óbvio, estou falando fora da literatura. Quais as tuas outras funções, Carlos? São principalmente entrega de encomendas, de trabalhos, de redações, de revisões. E principalmente isso. Eu trabalho muito com o tempo, sabe, Marcelo? Eu gosto do tempo. O tempo me desafia. O tempo é como aquela morte, né? Aquela morte anunciada, né? E aí você diz assim, caramba, eu vou morrer no dia 10 de janeiro. Então, eu tenho que entregar um trabalho no dia 10 de janeiro. Até lá, eu tenho de estar vivo para entregar esse trabalho, percebe? Então, é isso. O tempo pulsa em mim como uma necessidade de deixar algo
que precisa ser realmente entregue, precisa estar pronto, precisa estar perfeito. Né? Não necessariamente perfeito no sentido de bem acabado, mas perfeito no sentido de completo, principalmente. Né? Enfim, né? São duas coisas que caminham juntas. A gente só dá valor à luz quando a gente está no breu, a gente só dá valor ao calor quando está no frio, a gente só dá valor à vida quando sente a morte próxima. É verdade. Deixa eu forçar mais a questão da tua inspiração para escrever O Homem Sem Relógio. Essa inspiração, ela vem via intuição, ela é aleatória ou você tem algum horário para escrever? Como é que funciona contigo, Carlos? Ela me faz lembrar uma frase do pintor Pablo Picasso, pintor espanhol, né? O genial Picasso. É preciso que a inspiração me encontre trabalhando. Na realidade, a inspiração, ela está ali. É como um Deus que sempre está a olhar por nós. E é preciso que você, de quando em vez, ou de vez em quando, no meu caso, praticamente diuturnamente, eu sempre estou a olhar, ou ao menos tentar vislumbrar um pequeníssimo, né, átimo deste Deus. E assim eu escrevo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sempre. Então, a inspiração, na realidade, é fruto de uma vigília constante, sabe? E como você continua a escrever, acredito que você deve ter aí, se no caso for físico, for papel, você deve ter uma gaveta, mas se for digital, você deve ter uma pasta com algumas coisas já guardadas, preparando o próximo. É por aí, Carlos? Exatamente. Marcelo Araújo, conversar com um apresentador inteligente e sensível é um privilégio para mim. Eu comecei a ler seu livro, Começou a me inspirar, cara. Muito obrigado. Porque é assim mesmo, eu devo ter pelo menos uns 3 ou 4 livros inéditos à espera de serem trazidos a lume, né? Quer dizer, no sentido de serem trazidos ao público. Mas cada um deles espera o momento certo. Muito legal. A editora, foi a editora Circuito. Você está preso à editora ou você é livre para outras editoras, Carlos? Eu estou livre para outras editoras no que tange a futuras publicações. Não há nenhum contrato de exclusividade, não. É que eu realmente eu gosto da editora Circuito, porque foi por onde eu publiquei o livro anterior, Lira dos Sentidos, e aí eu gostei tanto do resultado, e o editor é ótimo, Renato Rezende, também poeta, então é uma editora muito respeitável e respeitosa em relação a seus autores, né? É isso. Então, eu não sei se temos tempo, mas eu gostaria até de, se você me permitisse... Fique à vontade. Eu gostaria de ler 2 sonetos. Por favor. 2 sonetos dissonantes. Um soneto que diz respeito ao tempo e o outro que diz respeito ao amor. Para trazer à tona essa atualidade e deixar o leitor com aquele gostinho de interrogação, quer dizer, quem prevalecerá ao final do livro? Né? Eu posso dizer... Por favor, estou no aguardo. Então, eu vou começar com o soneto que diz respeito ao tempo, diz respeito ao pessimismo, né? Ao existencialismo. Se morreu Paco de Lucia, como agora dizer bom dia? Como inflamar a cantoria entre adega e tabacaria? Se morreu Paco de Lucia, como não crer na parceria que não tem fim nem silencia com a guitarra sua guia? Se morreu Paco de Lucia, como dançar a buleria, como acender a Andaluzia? Se morreu Paco de Lucia, morreu como nasceu, dormia entre 2 águas, passa o dia. Maravilha. Esse é o primeiro, quero outro, por favor. Esse é o primeiro. E agora o soneto de esperança. Chama-se Tempo de Ainda. Dedica este tempo em que desmoronas o tempo de sempre para reergueres um tempo de ainda. Tempo em que recebas a ti por ti mesmo, em que não te does senão a ti próprio, sem paisagens feitas, sem palavras ditas. Tempo de estrear e auto-extasiar noutra dimensão. Puxa vida, espetacular, Carlão, espetacular. Muito obrigado, muito obrigado. Aí é o seguinte, seguindo a lógica do livro, tem outra pergunta. Qual seria a compulsória missão de existir?
compulsória missão de existir é justamente esta inevitável missão que temos. Por mais que gostemos ou por menos que gostemos, é nossa obrigação cumprir, né, vida, paixão e morte de cada um de nós. Né? A exemplo de Cristo, a exemplo de Sócrates, a exemplo de Gandhi, a exemplo de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, enfim, estamos aqui para viver aquilo que precisamos viver. E não podemos nos furtar a isso, senão estaremos sendo covardes para conosco e para com a humanidade. Né? Bom, o Carlos, geralmente quando eu converso com outros poetas e poetisas, eu gosto de tocar nesse assunto, que é a seguinte: acho que há um entendimento quase que geral de que o brasileiro lê pouco, né, literatura, e poesia menos ainda. Não sei se você compreende assim também. E muitos ficam tristes, né, obviamente, com esse fato. Como é que você vê a leitura da poesia no Brasil? Nós realmente lemos muito pouco poesia? Como é que você trata dessa situação? Nós lemos muito pouco de tudo, Marcelo Araújo. Nós lemos muito pouco de tudo, porque além de sermos brasileiros e não termos sido educados desde sempre, desde pequenos, para o cultivo da leitura como algo prazeroso, como algo que não fosse aquela matéria que é a chamada matéria disciplina obrigatória, né, das faculdades, nós não lemos nem poesia, nem bula de remédio. A gente procura saber com o outro. Vem cá, esse remédio faz bem ou mal? O médico não me falou nada, ele só disse que serve para dor de cabeça. Mas o sujeito não lê o modo de usar, ele não lê absolutamente nada. Isso é cultural, isso está incorporado em nós. Lamentavelmente, é uma falha em nosso caráter cultural, né? Não em nosso caráter de idoneidade, porque o brasileiro é um povo maravilhoso, a verdade é essa, né? Mas falta em nós o hábito da leitura, mas acredito que o hábito da leitura não esteja restrito aos livros. Eu aprendi muito cedo, Marcelo Araújo, com o Mário Quintana, que você pode ler o mundo, não só através dos livros, mas através de um filme, através de uma pintura, através, né, de uma conversa. Então, não importa que o brasileiro não leia tanto assim, não importa tanto assim. É preciso desmistificar essa questão de a poesia ser algo inalcançável. Eu procuro sempre popularizar a poesia, sabe? Procuro. Eu acho que a gente tem que colocar a bola no chão, entendeu? Bola no mato, que o jogo é de campeonato, Marcelo. É isso. Carlos Henrique Costa, o ano de 2022 está só começando. Qual sua perspectiva para esse ano, tanto do ponto de vista pessoal quanto da nossa sociedade, Carlos? A minha perspectiva é sempre uma perspectiva otimista. Embora eu não possa deixar de apresentar a perspectiva pessimista por causa da obra, a minha perspectiva é sempre otimista, apesar dos pesares. Eu diria que, pessoalmente, é um ano de projetos a serem realizados, né? Quero me concentrar na divulgação deste meu novo rebento literário. Agora, do ponto de vista geral, eu tenho esperanças de que nós efetivamente nos transformemos em seres humanos melhores, porque o sofrimento ele nos torna melhores, né? Por menos que pareça, mas a minha esperança é de um mundo melhor, sempre, né? Poxa, é isso. Muito legal. Meu querido Carlos Henrique, muito obrigado de coração pela entrevista, muito sucesso, e quando o próximo estiver pronto, nós vamos lhe contactar para a gente conversar, viu, Carlos? Muito grato, Marcelo Araújo. Um prazer imenso, uma honra, e um grande abraço ao pessoal de Pernambuco, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um abração, Carlos. Abração. Carlos Henrique Costa, lançando o livro O Homem Sem Relógio,
conversou com a gente aqui no Literatura em Movimento do Movimento Cultural. 11h08.